Queremos convidá-los neste momento a participarem conosco deste momento de louvor e adoração ao nosso Deus, de momento esse da Sexta-feira Santa, em que acompanhamos a caminhada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo rumo à cruz do Gólgota, para realizar a obra da salvação em favor de toda a humanidade. Os cultos para esse dia, aliás, as leituras para esse dia, primeiramente é o Salmo 22, e acompanhado aí da leitura do Antigo Testamento, de Isaías, capítulo 52, versículos 13 até 15, seguindo aí o capítulo 53, versículo 1 até 12. A leitura da Epístola é a Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, e depois o capítulo 5, versículos 7 até 9. E por fim, o Evangelho de João, capítulo 19, versículos 17 a 30, que é o texto que nós queremos fazer uma pequena meditação.
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados do Senhor, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Celebramos hoje o grande dia da reconciliação, no qual Deus derramou a sua ira sobre o seu amado e unigênito Filho Jesus Cristo, para salvar a humanidade da eterna condenação. Com reverência, queremos contemplar essa paixão e louvar a Deus por seu amor. Antes, porém, vamos nos humilhar e confessar os nossos pecados e suplicar-lhe o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração essas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus, eu vos pergunto: reconheceis que ofendestes o santo e justo Deus por vossas transgressões e vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados? Se respondei dizendo sim. Sim. Credes que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu por vossos pecados na cruz do Gólgota, e que unicamente por esse sacrifício recebeis o perdão dos pecados? Se respondei dizendo sim. Sim. Tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa
e evitar todos os pecados e viver para a glória de Deus, se é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Tão certo como vive, diz o Senhor, não desejo a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Seja-vos, portanto, como credes, por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora procedermos com a leitura do Evangelho de João, capítulo 19, versículos 17 a 30, que é o texto que depois nós queremos refletir da palavra de Deus. João, capítulo 19, versículos 17 até o versículo 30. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus
que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Em nome do Cristo, que morreu e ressuscitou por amor a nós. Francis Fukuyama, filósofo e economista político, quando ele fala sobre o fim da história, ele não está falando no sentido de que não teríamos novos acontecimentos em termos de humanidade. Quando ele fala no sentido do fim da história, ele está se referindo ao término da luta entre o liberalismo, fascismo e comunismo, predominando então a democracia liberal ocidental como forma política e a economia de mercado como organização econômica. Outros estudiosos afirmam que o mundo, após esta pandemia, nunca mais será o mesmo, a partir da proliferação do Covid-19. Assim, muitos apregoaram o caos com o domínio da máquina, que ela iria tirar o emprego de muitas pessoas, levando ao caos social. O que, na verdade, não aconteceu. A humanidade se reestruturou e adaptou-se aos novos tempos. A humanidade, por sinal, ela tem um currículo de guerras, catástrofes
as mais variadas, mas ela sempre de novo consegue se reestruturar e prosseguir a cumprir com aquilo pela qual o Criador determinou, isso já em Gênesis capítulo 2, versículo 26, ali está escrito assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio, isto é, o homem tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Está aqui o grande segredo revelado na Escritura Sagrada. O homem sobre a face da terra, ele não é nada. Ele vive poucos anos e, se chegar a uma idade avançada, é com muitas dores e sofrimentos. O diferencial que muitos não percebem é que este mundo é obra das mãos de Deus. O ato criador de Deus é um ato de amor, assim como Ele criou o homem e a mulher à sua imagem, no sentido de serem santos, perfeitos, iguais a Deus, nesse sentido, em santidade e perfeição. Infelizmente, tudo aquilo que foi criado de forma perfeita mudou, com o que a Escritura fala, mudou através do pecado. E o que é o pecado? É toda e qualquer transgressão à palavra de Deus. Deus deixou muito claro ao homem e à mulher: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque se você comer do fruto, você vai morrer. Aí está a consequência da desobediência do homem e da mulher em relação à ordem de Deus. Aí está o pecado, a desobediência à palavra de Deus. E este vírus do pecado, ele continua a fazer as suas vítimas, e ela tem sua origem também, esse vírus que nós estamos enfrentando hoje, como todos os demais, ele tem a sua origem, a sua base no vírus maior, que é o pecado. O vírus do pecado, ele mata, não só para este mundo, mas também para a eternidade. E o remédio para este vírus está justamente liberado de forma gratuita, através da obra que Cristo, o Filho de Deus, realizou na cruz nesta sexta-feira santa. O mundo é obra de Deus e compete a este Deus, no devido tempo, dar o fim à sua obra, conforme Ele próprio testemunha em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Como sabemos de nossa transitoriedade sobre a face da terra, estamos nos preparando para estarmos com aquele que justamente nessa sexta-feira santa veio consertar o que o homem destruiu devido ao seu orgulho e egoísmo, no sentido de querer ser como Deus. Eis agora, na cruz, o Filho de Deus orando, como lemos e vemos aí no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? E o profeta Isaías relata a caminhada do servo sofredor rumo à cruz. Ele diz assim: quem creu em nossa pregação? Ele, Cristo, foi oprimido e humilhado,
mas ele não abriu a boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Na carta aos Hebreus, capítulo 4 e 5, nós somos convidados, em meio ao caos, a mantermos firmes a nossa confissão, devido Cristo tornar-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que nele creem. E o evangelista João relata o que o próprio Isaías, no capítulo 52 e 53, por inspiração divina, já 700 anos antes, ele havia anunciado que Cristo iria carregar a sua cruz, que ele foi em direção a um lugar chamado Gólgota, Calvário, Gólgota em hebraico, conforme está relatado em João, e onde o crucificaram, e com ele outros dois. E Pilatos então escreveu uma placa e mandou colocar no alto da cruz: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. É o fim da história, é o fim da humanidade. Não podemos esquecer que Deus age através das ordens instituídas por Ele. Como Lutero bem sintetizou, vivemos neste mundo, mas guiados pela palavra de Deus, para podermos transformar este mundo, que é obra do Criador, com o poder transformador do Evangelho, para que a humanidade seja levada ao arrependimento dos seus pecados e possa crer em Cristo, que é o Senhor da vida e da morte. Que Cristo ressuscitou, Ele venceu nossos maiores inimigos, o diabo, o pecado e a morte. Com Cristo somos mais que vencedores. Amém. Oh
dirigirmos a Deus em oração. Misericordioso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, te agradecemos pela vinda do teu Filho ao mundo e pela obra que ele realizou em favor da humanidade. Reconhecemos que somos egoístas e orgulhosos. O vírus do pecado está em nós, em nosso ser. As consequências do pecado se manifestam em nosso relacionamento familiar e em sociedade. Quantas vezes queríamos falar e fazer coisas boas e agradáveis a Ti e ao nosso próximo, mas somos impelidos sempre a fazer o mal. Reconhecemos essas nossas falhas. Por isso te agradecemos, querido Deus, por transformar nossa vida através do batismo, tornando-nos novas criaturas que agora querem continuar afogando o velho homem com suas paixões carnais e fazendo ressuscitar o novo homem que quer viver em novidade de vida. Por isso, através de Tua palavra e sacramentos, proporciona-nos sempre a verdadeira fé em Cristo. O vírus do pecado foi combatido e é combatido diariamente em nós, devido à morte de Teu Filho na cruz, porque Cristo já venceu o diabo, o pecado e a morte, por amor a nós. Cristo é a nossa vitória. Amém. Nesse momento, vocês também vão receber a bênção de Deus para a vida de vocês, e não só para esta Sexta-feira Santa, mas também queremos continuar o nosso louvor e adoração no domingo de Páscoa, em que Cristo, Ele verdadeiramente ressuscitou, triunfou sobre a morte, trazendo-nos a vitória. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.